Bom pessoal, hoje faremos o hands-on do smartphone LG G3, novo modelo de smartphone high-end a chegar no Brasil e que chega para competir com o Samsung Galaxy S5 e o Sony Xperia Z2, os principais modelos aí que são vendidos no Brasil. Claro, também com o iPhone 5S da Apple, embora seja mais difícil de comparar um smartphone com um sistema diferente. Essa é a caixa do modelo comprado na Vivo. Ele é, diferente do modelo internacional, ele tem 2 GB de RAM apenas e 16 GB de armazenamento interno. Aqui a gente já retirou o plástico do aparelho, ele já está conectado e instalado. Certo? De quebra, vocês já conseguem ver o novo layout, né, o novo design, na verdade, do aparelho. Ele é mais bonito que o LG G2 e lembra um pouco o HTC One. Para mim, a principal diferença desse aparelho em comparação com os concorrentes é o fato de que ele é praticamente uma tela de smartphone. Não existem bordas, né? Aqui você vê o aparelho por completo. A interface é um ponto que a gente vai comentar, mas ela já de cara ela mostra a diferença, principalmente para quem está acostumado com TouchWiz. Ela aparenta muito próximo, inclusive a próxima interface do Android, né, que vem com o novo sistema Android L, baseada no Material Design. Comparando o aparelho com o Galaxy S5 da Samsung, a gente já vê um pouco de diferença. Ainda que a reprodução das cores seja similar nas telas, o Galaxy S5 ainda tem uma tela com cores um pouco mais saturadas, mas na minha opinião ele perde um pouco em relação ao design. Você vê que embora seja muito bonito, o Galaxy S5 ele mantém o design tradicional da linha da Samsung, com aquelas bordas cromadas, essa proteção da entrada USB, que em verdade ela está assim porque ela não consegue, eu não consigo fazer com que ela feche sempre, né? Você fecha e ela volta novamente. O tamanho das telas é muito parecido, embora a usabilidade dos aparelhos seja um pouco diferente. Entre a interface TouchWiz e a interface da LG, você já consegue notar que existe uma simplicidade na interface da LG que na TouchWiz isso não é possível. A gente está inclusive usando aqui no teste do Galaxy S5 um launcher diferente da TouchWiz porque eu já desisti de usar. Por enquanto a gente usa o Apex Launcher. Aqui você nota já um pouco de diferença nos menus. Esse é o menu da LG e o menu da Samsung. Pelo menu da Samsung, embora tenha melhorado muito em relação à TouchWiz antiga, ele ainda tem uma cara um pouco datada. Já o do LG G3, é possível notar que ele já tem transparências e simplicidades de ícones e informações que já são característicos da próxima atualização do Android. Embora o LG G3 não seja, ele venha de fábrica com Android 4.2.2. Certo, analisando um pouco a tela de configurações, a gente já vê as principais diferenças dos aparelhos, eles são completamente diferentes nesse sentido. Na minha opinião, embora a interface da Samsung seja muito fácil de encontrar as informações, a da LG tem uma apresentação um pouco mais bonita e mais organizada. Ela lembra um pouco as telas de interface MIUI, da ROM MIUI chinesa, mas de uma forma um pouco mais elaborada. Nela você inclusive tem opções de troca de tamanho de fonte, de temas, os tipos de bloqueio, a gente tem efeitos desligar. Em geral, dá para dizer que a interface do LG G3 tem muito mais personalização. Certo? Você escolhe as cores do teclado, o tipo de teclado. Deixa eu ver aqui em outras informações como funcionam as luzes de notificação do aparelho.
as teclas frontais da lock screen. Estou procurando aqui o tema, as informações de tema. Nessa interface você encontra algumas alterações adicionais, como por exemplo o Smart Cleaning, que é como se fosse um Task Manager e um programa limpador de arquivos necessários do sistema, que localiza inclusive aplicativos ociosos aí que você provavelmente poderia desinstalar. Aqui também a gente tem a função de janela dupla, que assim como o modo multijanela do Galaxy S5 permite que você divida a tela em duas janelas utilizáveis aí com dois aplicativos diferentes, certo? Isso pode ser muito interessante. No G3 ela é um pouquinho mais prática de utilizar do que no Galaxy. Deixa eu ver se eu consigo ativar ela aqui, multi-window, certo? Quando você liga isso no Galaxy S5 ele abre uma página de aplicativos principais. Já no LG, preciso de modo janela dupla. Aqui, por exemplo, se eu pego o Gmail em um aplicativo, Gmail em outro, e Hangouts em um, Hangouts em outro, acho que já dá para ter uma ideia do funcionamento desses aplicativos, certo? Você vê que eles são bem similares. Aqui no LG, falta alguma configuração aqui. No Galaxy, tá vendo? Eu posso aumentar, no LG G3 também, isso funciona nos dois aparelhos. Embora, na minha opinião, no LG G3 seja um pouquinho mais tranquilo de manusear. As agendas são muito parecidas. Deixa eu ver se eu acho a agenda do Galaxy S5. Não é encontrada, ela está por aqui em algum lugar. Também muito parecido. Embora, na minha opinião, também no Galaxy S e no LG G3 ela seja um pouquinho mais fácil de visualizar também. Vou aumentar o brilho aqui. Outras informações adicionais com relação às câmeras dos aparelhos, que são os chamarizes de ambos os aparelhos, elas são algumas das melhores do mercado. E existe dúvida entre a preferência por uma ou outra. A diferença daqui do LG G3, a câmera tem foco a laser e estabilizador, enquanto a do Galaxy S5 ela tem uma quantidade um pouco maior de megapixels, mas não tem estabilização de imagem. Ligando os aplicativos de câmera de cada uma, a gente consegue ver a diferença. Os aplicativos são muito parecidos, certo? Vamos ver tirando uma foto. Um Galaxy com Samsung,
Vamos visualizar o resultado. De cara a gente já encontra uma reclamação minha com o Galaxy S5. Ele dificilmente foca rápido as imagens e você consegue acabar tendo muito mais imagens borradas do que o que a gente encontra no LG G3. Certo, informações adicionais. Nós temos ambos os aparelhos suportam cartão memory card micro SD para adicionar a memória do aparelho. O Galaxy S5 tem alguns botões a mais, por exemplo, o botão Home para você iniciar a utilização do aparelho, destravar o lock screen. No LG G3 você tem a vantagem de poder ligar e desligar o aparelho com a tela, né? Na minha opinião, muito mais prático. Aqui, só para a gente brincar, você pode ver o aparelho conectado no aplicativo do Xiaomi Tech. E a usabilidade é muito parecida. A lista de aplicativos, acho que a interface muda pouco. E só para completar uma diferença da tela do LG G3, que é também uma das características que mais foi alardeada aí pela assessoria da LG, é que diferente do Galaxy S5, que é uma tela Full HD, a do LG G3 é uma tela QWHD. Ela tem praticamente 77% a mais de pixels na tela. Ou seja, não sei se é uma quantidade perceptível, a olho nu a gente não vai conseguir enxergar de qualquer forma, mas o fabricante garante que isso dá uma fidelidade maior à imagem e também essa tela tem cores um pouco mais realistas. Algumas pessoas podem achar que a tela do LG é um pouco mais lavada, né? Tem um aspecto um pouco mais lavado do que o Galaxy